Olá, amigos da Academia Olímpia! Hoje a gente tem a satisfação de trazer aqui no nosso programa o nosso amigo Cláudio Nigro, que ele é de São Paulo, e ele está aqui pelo Sul fazendo uma série de palestras e eu tive o privilégio de tê-lo como convidado. O Cláudio vai falar um pouquinho hoje sobre as escrituras védicas, que ele tem um conhecimento muito amplo e abrangente nessa área, e ele tem realmente muito a falar para nós. Então, Cláudio, seja muito bem-vindo, satisfação enorme ter aqui, um aprendizado realmente grandioso. Cara, a palavra está contigo, irmão. Então, eu, em primeiro lugar, vou te agradecer, Luciano, por me receber aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar um pouco quais são esses manuscritos da antiga Índia milenar que explicam todas as ciências que existem no mundo, a espiritualidade e também algo sobre ufologia. A ufologia descrita nos Vedas revela qualquer tipo de enigma que a consciência possa ter em relação ao que está acontecendo, tanto do ponto de vista material, político no planeta Terra, quanto também em relação à estrutura das naves, ao motor, ao combustível. Existem plantas de naves, inclusive até de cidades voadoras dentro dos Vedas. Então, é impressionante notar como... tem gente que acha que isso é difícil, que seja impossível, que manuscritos de mais de 5.000 anos atrás possuam respostas quanto a algo que nos parece extremamente avançado e tecnológico. Mas o tempo é algo um pouco mais complexo do que as pessoas podem entender. E essa literatura, felizmente, contém quase como um manual para a existência. Eu passei a minha vida buscando respostas. Eu me lembro de ser muito jovem e de me perguntar, até olhando no espelho, olhando para o meu rosto, o que estava atrás do espelho. O que estava no fundo da pupila dentro dos meus olhos. Eu tentava entender o que estava acontecendo. E depois de muita busca, eu participei praticamente de todas as religiões possíveis e imagináveis, inclusive da religião dos ateus. E chegou um momento em que finalmente eu cheguei à cultura védica. Alguém me falou sobre os Vedas, sobre a sabedoria da antiga Índia milenar, e pude conferir que esses são os primeiros manuscritos do mundo. E que a Índia, por mais que ela esteja num estado, digamos assim, de caos, de degrado no momento atual, ela foi o apogeu da civilização muito antes da Pérsia, da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia e de Roma. Não há uma civilização anterior à civilização védica. Os sumérios são posteriores. Sim, os sumérios são periferia do Império Védico. Na verdade, o que os itihasas, os textos oficiais em sânscrito sobre a história, explica é que Bhagavan Parashurama expulsa do Império Védico as tribos que vão fundar a Suméria, a Pérsia e mais tarde o Egito. Então, há um conhecimento anterior àquele que é difundido no Ocidente em relação à história da cultura e à história da política no planeta Terra. É difícil entender o que está acontecendo, o grande caos de hoje em dia, sem a gente compreender os êxitos da Batalha de Kurukshetra, que aconteceu na Índia há pouco mais de 5.000 anos atrás. Na verdade, a organização dos países e a rivalidade entre diferentes grupos dizem respeito a essa guerra, que é como um dos golpes, o maior golpe na economia do Império Védico. Morrem centenas de milhões de pessoas na antiguidade. De certa forma, na verdade, não se poderia falar de antiguidade, porque o tempo na literatura védica, como vocês já devem ter ouvido, como as pessoas já ouviram em outras filosofias, é dividido entre a Idade de Ouro, a Idade de Prata, Cobre e Ferro. Então, isso teria acontecido na assim chamada Idade de Ferro. O final, não, desculpem, na assim chamada Idade de Cobre. No final da Idade de Cobre, há essa batalha, e ela causa a mudança das eras, da era de cobre para a era de ferro, para Kali Yuga. Alguns já devem ter ouvido falar em Kali Yuga.
Cláudio, desculpa, tu te refere a essa batalha, essa que é mencionada entre Shiva e Brahma? Não. Que ele corta uma das cabeças de Brahma, por causa das criações. Não, a batalha de Kurukshetra é a guerra descrita no Bhagavad Gita, né? A guerra descrita nas páginas do Mahabharata, né? Que é, digamos assim, o romance histórico, o épico histórico e existencial mais importante do mundo, né? Digamos assim, não existiria Shakespeare, não existiria nenhuma trama contemporânea, né? Nenhum filme de Hollywood. Sim, não existe nenhuma história que não esteja contida no Mahabharata. Ele é a fonte, né, de tramas possíveis para a nossa era. Na verdade, ele é a mudança de registro que inaugura esta modernidade caótica que nós estamos vivendo hoje. Onde, pela primeira vez, por exemplo, né, a mulher é desrespeitada. Né? Então, acontece isso neste momento no planeta Terra. 5.000 anos atrás, o primeiro desrespeito, né, a figura da castidade, da pureza da mulher, né? Quando Draupadi a princesa Draupadi não violentada no sentido prático, porque não acontece, mas eles tentam desnudá-la na corte real, né? Isso é um ato inédito, praticamente, na história do homem, e cria um precedente inconsciente, psicológico na população, né? E que faz parte, né, é um dos ingredientes da instabilidade social dos tempos de agora. Né? O tempo, na verdade, segundo a literatura védica, ele é como se fosse um teatro. Né? O universo em cena, né, Srila Sridhar Maharaj fala, né, do teatro do doce absoluto. Né? Então o universo é como uma encenação, onde as fagulhas de consciência, né, chamadas de almas pela filosofia do Ocidente, né? No Ocidente fala-se de Jivatma, né? As fagulhas da consciência, elas assumem corpos para teatralizar a própria evolução. Então, há um enredo acontecendo, né? E quando há modificações estruturais dentro desse enredo, a população do planeta acaba seguindo essas transformações por ter visto pela primeira vez um exemplo. Nós estávamos falando antes, por exemplo, de Shakespeare, que é muito cultuado no Ocidente, né? Há pessoas que dizem que o espírito que estava dentro de Shakespeare é um espírito muito elevado. Mas isso é algo bastante complexo, se você for analisar não só a beleza sonora das poesias, mas o significado das obras. Quando você tem dois adolescentes se suicidando pela primeira vez em público, mesmo que seja no palco, isso abre um precedente mental na cabeça dos adolescentes, né? Passa através da literatura e da dramaturgia mundial que segue esta influência, né, a nossa de hoje. Isso se torna um topos da literatura, da dramaturgia, do cinema, e o resultado é que os adolescentes acham que é uma alternativa, né, fazer algo similar. Né? Na verdade, não é só o joguinho moderno que empurra as pessoas para um crime contra si mesmos, mas é uma história cultural onde se glorifica algo que não é positivo. Mas isso acontece. Mas é verdade, tem razão aqueles que dizem que é a vida que imita a arte. Né? Os exemplos que nós vemos na nossa frente nos dão ideias. Quando nós assistimos, por exemplo, novelas em que as pessoas se chamam com palavrões ou com nomes horríveis e dizem que aquilo é por carinho, isso degrada a linguagem na boca das pessoas. Masaru Emoto. Exatamente. Se você pronuncia, né, frases positivas, você vai influenciar o ambiente de maneira positiva. Obviamente, a questão também está relativa às conclusões que nós tomamos. Nós não somos capazes de construir prédios com as palavras. A gente que diz assim, né? Se você sentar todo mundo junto e mentalizar que essa casa é um edifício, essa casa vai se tornar um edifício. Por que a gente não tenta fazer isso? Né? A gente não tenta fazer isso porque não é assim, não é bem assim. Existem leis dentro do universo, elas precisam ser respeitadas. Na verdade, a New Age ela é como uma simplificação, ela é como a crendices que envolvia a Nova Era, e que, a Nova Era não, a Idade Média, e que agora, de certa forma, tem uma nova roupagem. Né? Nós continuamos acreditando em mandingas e em
como a gente pode dizer, em superstições, simpatias e superstições, que na verdade têm menos ação científica do que as pessoas acreditam. É importante termos uma consciência espiritual também, mas científica da realidade. De outra forma, nós estaríamos simplesmente espalhando crendices. Né? Muito bem. Essa literatura védica, né, ela nasce por escrito há 5.000 anos atrás. Mas ela já era uma tradição oral dos indianos muito antes. Né? Os famosos mantras, o que são? São poesias que são pronunciadas com uma musicalidade fácil de ser ouvida e que são aprendidos pelas crianças, por exemplo, né, em fase escolar, com o guru, e que contém, por exemplo, tudo o que é necessário sobre as informações relativas à vida. Né? Então, química. Então tem a musiquinha da química, a musiquinha da física, a musiquinha da matemática. Né? E a criança, decorando isso, ela tem o próprio Google mental. Na verdade, a palavra Google parece ser um eco distorcido da palavra guru, Google. Né? São os mesmos sons. Né? O guru real, porque em Kali Yuga, nessa idade em que nós estamos, os falsos gurus proliferam, né? E são adorados nas capas das revistas, né? Aplaudidos pelas pessoas que ignoram o conhecimento original da Índia, né? Foi substituído pelo Google. Né? Então, né? Mas nós teríamos condições, nos relacionando com a literatura original, a entender não somente os fenômenos dos UFOs, né? Os fenômenos das naves, das Vimanas, como são descritos na literatura original dos Vedas, os pássaros artificiais, né? Como outras coisas. Não há quesito que não esteja dentro da literatura védica. Então, por exemplo, tudo que você ouviu falar sobre ciência, física quântica, química, existência de outras dimensões, universos paralelos, isso está explicado de maneira muito mais correta na literatura védica do que não está na boca dos cientistas e na mídia. As pessoas acham que vão sair da Matrix através do Facebook. Não é bem assim. Outra questão bastante interessante é a questão espiritual. Então vocês ouviram falar de prana, né, de chakras, de alma, de karma, de dharma. Tudo isso aparece pela primeira vez na literatura original dos Vedas. Não existia isso antes na cultura humana. E todas as outras ciências, todas as outras filosofias que falam sobre isso, na verdade elas são ecos dentro do tempo da literatura original. Por quê? Diga. Aliás, Cláudio, só uma observação, né? Porque o Oppenheimer, o Robert Oppenheimer, quando ele fez a bomba atômica, ele citou uma frase que está nos Vedas. Sim, ele citou uma frase de Krishna, né? Agora eu sou a morte personificada. Né? Mas na verdade o Oppenheimer não era a morte personificada. Ele era simplesmente um cientista que copiou a Brahmastra, né? Que é uma arma proibida dentro do cosmos, ela só pode ser usada em determinadas situações, né, com a autorização das inteligências responsáveis pelos átomos, né, e ele estava fazendo algo, digamos assim, entre aspas, ou até sem as aspas, demoníaco, né, controlando a vida alheia e determinando a morte e a vida de outros seres através de uma tecnologia que é descrita nos manuscritos védicos. Exatamente. E outra coisa que também, para quem gosta de ciência e pesquisar arqueologia, existe em Mohenjo-Daro, né? Que é no Paquistão, onde tem as pedras vitrificadas que só poderiam se tornar daquela forma se exposta à energia nuclear. Então, para quem acha que foi o Oppenheimer que descobriu, não, isso já estava lá. E outra coisa também bem legal, por que eles teriam colocado uma estátua do Shiva na frente do CERN? Sim, né, isso é uma questão bastante interessante. Né? O Centro Europeu de Pesquisas Nucleares... onde nós temos o nosso túnel de colisão de partículas. Né? Sim, tem uma murti, na verdade não é uma estátua, aquilo é uma murti, de uma potência cósmica na frente do prédio. Né? Por que está lá? Está lá porque, sem autorização do Senhor Shiva, digamos assim, desta potência responsável pela destruição e pela gerência da matéria, né? Não é possível realizar coisas que estejam fora
da linhagem evolutiva, ou seja, fora do karma positivo. Então, assim, a literatura védica explica que existem seres devocionais, que são devotados a Deus e que querem ajudar o cosmos e ajudar, né, a inteligência absoluta no processo de evolução pessoal e de evolução da sociedade. E existem outros seres que, na verdade, têm intenções pessoais. Na verdade, a categorização de demoníaco, segundo a literatura védica, seria considerado um demônio todo e qualquer ser que age para o próprio prazer, usufruindo do universo como se fosse de sua propriedade. Então, muitos de nós, né, poderiam se perguntar se já estão em fase de altruísmo necessário, né, para viver em função da sociedade, em função do universo, em função de Deus. Não temos que ter medo das palavras. Né? Muito bem. Então, o que acontece é que a potência do Senhor Shiva é a maneira com que todos os seres recebem o nutrimento, independentemente do karma. Então, se alguém tem uma intenção negativa e ora para Deus, por favor, Deus, me dê um carro porque eu quero, na verdade, atropelar alguém. Né? Ela vai rezar, vai rezar, vai rezar, e às vezes ela pode até conseguir. Tem pessoas que, por exemplo, hoje em dia estão orando para obter, né, para amarrar outras. Né? Tem essa placa por aí. Né? Traga o seu amor de volta, pagamento após o resultado. Mas quando é que acontece esse pagamento? Quando o karma dessa ação impensada frutificar. É aí que a pessoa vai pagar. E a pessoa não paga nesta vida. Né? O karma que você produz nessa vida, você vai pagar na próxima. Então as pessoas estão, na verdade, agindo de maneira bastante incontrolada. Quem é que dá esse benefício? Né? Uma pessoa quer hipotecar o livre-arbítrio de outra e obter, né, uma namorada ou um namorado de maneira ilícita. Né? Quem vai proporcionar esta realização é a energia da ilusão, que é comandada pelo Senhor Shiva, né? E por Mahamaya, a potência da ilusão material. Nós estamos presos dentro de uma espécie de sonho material, né? Há como uma miragem feita de matéria, né? E que captura almas ainda não suficientemente capazes de interagir com o absoluto. Isso é o universo material, em diferentes camadas, em diferentes dimensões, em diferentes planetas. Né? Tu diria, Cláudio, que o experimento da dupla fenda, quando se observa que o elétron tem consciência, explicaria isso que tu está falando? Sim, esta parte da realidade é comandada por Shiva e por Mahamaya. Né? Mahamaya é descrita como sendo a potência ilusória do absoluto, né? A potência ilusória de Deus, né? Como uma emanação externa ao mundo espiritual que cria realidades que capturam almas em diferentes níveis da sua evolução e as constringem a nascer e morrer em diferentes plataformas, em diferentes planetas. Então, o que acontece? Cada ser vivo, uma árvore, um animal, possui uma alma. Né? Mas, porém, quem não possui alma, né, são os objetos inanimados, certo? Né? Porém, isso não significa que eles não têm uma inteligência relativa. Os cientistas disseram, bom, se o átomo vai para a esquerda ou para a direita, ou se se comporta como onda, se o elétron se comporta como onda, elétron, ou como partícula, assim, se o spin do elétron se comporta desta ou daquela maneira, isso prova que nós influenciamos o átomo. Na verdade, isso prova também, né, que há um grau de inteligência dentro do átomo. O átomo é explicado na literatura védica como sendo produzido por uma expansão da inteligência suprema. Né? Seria uma forma, Deus é descrito nos manuscritos como sendo maior do que o maior e menor do que o menor, porque ele é absoluto. Portanto, ele pode estar fora dos universos e dentro do átomo. E de dentro do átomo ele emana esta potência ilusória que é a matéria. Né? De fora do átomo ele emana a estrutura ilusória do universo. Então essas duas ondas se encontram e geram os mundos, né, que existem dentro do cosmos, que rodam na geometria perfeita da realidade material, que não é a geometria sagrada explicada na New Age, mas sim são as mandalas e as yantras, né, descritas na literatura original, que existe muito antes da Kabbalah.
Né? A Kabbalah sofreu influências dos Vedas, assim como a Bíblia, assim como o budismo e assim como as outras teorias. Né? Tudo que é ismo. Tudo que é ismo, na verdade, nasce, né, de um eco da literatura original em sânscrito. Né? E é por isso que o sânscrito é a língua que é utilizada pela NASA para a inteligência artificial dos robôs. Né? Isso foi publicado recentemente. Né? Então, para continuar, o próprio conceito de Deus e de alma aparece pela primeira vez nessa literatura que inclui outros povos. Né? Recentemente parece que o Vaticano disse que haveria uma revisão teológica, né, para a chegada, a compreensão dos alienígenas. Né? Mas a literatura védica original não precisa de nenhuma revisão. Já está escrito que existem outros povos, outros mundos, e está escrito quais são esses mundos e qual é a política que está por trás deles. Né? O que é que realmente está acontecendo no cosmos. As pessoas esperam, as pessoas têm vivido a ufologia como se fosse a nova espiritualidade, mas não é assim. Outros vivem a saúde como nova espiritualidade, vou curar você de longe. Mas isso não é espiritual. Isso faz parte do universo, ou seja, da matéria. Este universo inteiro, né, e os universos que existem ao redor da plataforma espiritual, né, os Vedas, como eu já disse, descrevem um universo central. Não sei se eu disse isso aqui ou antes da gente ligar as câmeras. Descrevem um universo central espiritual e 10 elevado a 60, um número com 600 zeros, de universos materiais que rodam ao redor da plataforma transcendental, como os anéis de Saturno rodam ao redor de Saturno. Então existem um 600 de universos, um número com 600 zeros, difícil de pronunciar, né? Materiais iguais ou diferentes do nosso, né? Existem tipologias diferentes, né? E isso são como úteros para almas ainda imaturas, para almas ainda não evoluídas, que não conseguem se relacionar com o absoluto. Tá? Explicado na literatura védica em detalhes. Né? E a única literatura, na maioria das filosofias dizem que Deus existe, mas a única literatura que explica como Deus é, são os manuscritos védicos, que são compostos pelos 4 primeiros Vedas, né, pelos Upanishads e pelos Puranas. Né? Em especial pelo Srimad Bhagavatam, que é a síntese de todos os outros Puranas. Mas para começar com essa literatura, é preciso ser apresentado a isso, é preciso uma certa purificação interior. De outra forma, nós não conseguimos distinguir quem são os bons e quem são os maus dentro do universo. Obviamente que essa frase parece maniqueísta, mas é um outro topos, uma outra falsa impressão da nova era que não exista o bem e o mal. Né? Assim como existem ações boas e ações más. A nova era diz que não existe pecado. Mas ouçam a definição de pecado dos Vedas, ela é muito mais bonita e sofisticada, né, e revela muita coisa. Seria considerado pecado, ou seja, uma ação negativa, tudo aquilo que causa sofrimento desnecessário em outras pessoas. Ninguém nunca fez isso? Você é incapaz de fazer isso? Você já chegou nesse nível? Há um processo para chegar nesse nível que é explicado no livro Bhagavad Gita. Né? Eu trouxe ele aqui, na verdade, eu trouxe ele aqui para o Rio Grande do Sul, mas não está aqui no estúdio. O Bhagavad Gita, como ele é uma ótima versão, ou o Doce Tesouro, não, o Tesouro Secreto do Doce Absoluto, de Sridhar Maharaj, também é outra ótima tradução do Bhagavad Gita. Né? Mas para realmente penetrar, né, o Bhagavad Gita é necessário que alguém te explique o que é essa literatura védica, né, o que são esses extraterrestres, né, e como é que acontece esta espécie de guerra entre o bem e o mal dentro do universo. Né. Na verdade, o filme Star Wars ele é inspirado, né, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, mesmo que alguém vai entrevistar o roteirista, né, e o George Lucas, e ele disser que não é, na verdade, se você for ler o Ramayana, existem batalhas em diferentes planetas que usam naves espaciais e objetos voadores, e há o rapto de uma princesa, o príncipe e seu irmão mais novo vão buscá-la com a ajuda de um macaco gigante. Se esse não é o Ramayana, e esse não é a origem de Guerra nas Estrelas, né, o Ramayana dos textos sagrados da antiga Índia, né, então eu estou muito enganado. A resposta está dentro do tempo, mas não no futuro e no momento atual, mas no passado. Né?
no momento original da civilização humana foram reveladas todas as verdades, né? E nós estamos, na verdade, caindo dentro da eternidade, como diz Srila Sridhar Maharaj, né? Que infelizmente já partiu, era um grande Vaishnava que explicava os conceitos filosóficos principais, assim como outros Vaishnavas são capazes de explicar, tais como Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que é um mestre que eu consegui encontrar na Índia, né? Isso é uma coisa bastante interessante, né, Cláudio? No sentido de que as pessoas sempre assistiram o Star Wars como um filme do futuro. E aí quando alguém coloca para nós, não, isso é um filme do passado, é um filme, né? Então, de imaginar que houve um tempo sobre a Terra em que entidades de outros planetas, né, andavam e conviviam, talvez não harmonicamente, pacificamente, melhor dizendo, mas com, né, se sabia que existia essa vida. Então, em algum momento, isso foi perdido. Houve uma civilização aqui que tinha essa consciência de tudo que acontecia, ou de parte, ou pelo menos uma consciência bem maior do que a que nós temos hoje, né? Então, na verdade, isso em algum momento... E aí, quando a gente aprende sobre Mohenjo-Daro, que houve uma guerra atômica realmente, que destruiu a civilização, e que alguns cientistas até colocam essas guerras que aconteceram há milênios atrás como o resultado da desertificação de algumas áreas que tem por aqui, em função justamente de armas atômicas que foram deflagradas há muito tempo atrás. Então é bem complexo isso, essa questão de tu ver uma coisa que parece ser muito do futuro e, não, e na realidade isso já aconteceu, isso já existiu. Mas, por exemplo, isso parece ser dito dessa maneira, que existe essa hipótese, né? As pessoas acham que nós somos filhos dos extraterrestres. Mas de quem os extraterrestres, os aliens, quem é o pai dos extraterrestres? A questão é essa. Na verdade, o que a literatura védica revela é que esses diferentes níveis de tecnologia e de civilizações, isso simplesmente serve para ajudar o homem a se render à inteligência suprema, pois não há nenhuma escapatória para as políticas, para as ganâncias, digamos assim, a ideia de usar o universo em nome até da tecnologia, né? Isso não é o objetivo da vida. O objetivo da vida é aprender a amar e se relacionar com o oceano da inteligência suprema, né? E isso é que é explicado na página desses manuscritos, que contém também a ideia dos Vedas. Se a gente pensasse que realmente, né, algum ET veio para cá e que manipulou o DNA de um macaco para transformar o macaco em outra coisa, mas quantos macacos seriam necessários manipular para a gente gerar uma nova raça? Vamos trazer 20 macacos, 100 macacos, né? Que laboratório é esse, né, que realiza tal façanha? Na verdade, não há comprovado, nem a teoria de Darwin comprovou, né, é uma teoria da evolução, que algum organismo consegue alterar, né, a própria genética, né? O que acontece é que existem diferentes raças no cosmos, né, e que karmicamente têm diferentes corpos relativos, né, às dimensões. Na verdade, os Vedas corrigem, não são exatamente dimensões, são como atmosferas, né, que têm leis tanto físicas como matemáticas diferentes. Por exemplo, se você pensar, né, as pessoas olham para o Sol e imaginam que não há habitantes no Sol, mas se os corpos fossem todos feitos de fogo, como é que seria possível enxergá-los com o binóculo, né? Com a luneta, por mais possante que a luneta possa ser, as pequenas formigas que vivem no planeta Terra. Pode usar até o telescópio do Vaticano, cujo nome é Lúcifer. Por que o Vaticano teria um telescópio que é o mais avançado do mundo, que foi o primeiro a captar imagens em infravermelho, se não me engano, no Colorado, ou no estado de Nevada, não sei, mas enfim, é o telescópio mais avançado que se tem na face da Terra pertence ao Vaticano, em território americano. E o nome é Lúcifer. Bom, eu não entro nessa questão de julgar as outras religiões, né? Mas assim, o que a gente sabe na literatura védica é que quanto mais nós avançamos dentro desta era, menos fica claro o conhecimento original. Nós estamos caindo dentro da eternidade, caindo dentro do tempo, né? Então, a questão não é apontar para aqueles que estão cometendo erros ou manipulando a civilização, ou entrar em guerra com ninguém.
da guerra não nasce a paz, e nós estamos buscando a paz. Né? Aqueles que realmente buscam a paz devem compreender de onde ela vem. Né? E ela vem de Krishna, né? Da inteligência suprema. O nome Krishna significa o todo atraente, né? O sol transcendental. Né? Isso é o significado deste nome. Né? Então, nos relacionando finalmente com Deus de maneira correta, aprendendo dos manuscritos védicos o que é o bem e o que é o mal, porque existe o mal, existem pessoas que podem, por exemplo, invadir a casa de alguém e matar os outros. Isso é uma atitude negativa. Não é correto imaginar que não existe bem ou não existe mal. Esse é o segredo que está por trás dessa situação. As pessoas acham que anjos e demônios são a mesma coisa, mas isso não é correto, isso é uma ilusão. Né? Existe um processo de evolução e ele necessariamente passa por distinguir, né, o joio do trigo. Você precisa separar os elementos da matéria, né, e compreender que é necessário ir além das ilusões cósmicas. Né? Os Vedas dizem que essa era é marcada por uma política de ficção científica, né, e que nada será verdadeiro. O que é realmente verdadeiro é o canal de comunicação que o homem pode realizar com Deus através do som, através do mantra. Por isso que eu indico a vocês que quiserem entender melhor como sair dessa gigantesca ilusão composta por esta raça ou aquela outra raça, todas descritas na literatura védica com nome e sobrenome, e assim, falando sobre híbridos, falando realmente sobre abduções, isso tudo existe. Né? São os famosos poderes místicos das raças diferentes. Por exemplo, o ser humano pode falar, o cachorro não pode. Cada plataforma kármica dentro do universo tem características diferentes. Os pássaros voam, nós não voamos. Né? Há demônios que voam, seres humanos que não voam, né? Segundo a literatura védica. Né? A gente acha estranho que existam demônios, mas quem são os semideuses? Quem são os demônios? Na verdade são os aliens que a gente ouve falar. Né? A questão é que há uma guerra entre eles e nenhum deles está interessado. Como eles estão interessados em defender as próprias civilizações, parece, segundo a literatura védica, né? Eles não estão interessados em nos explicar quem é Deus, mas em sim nos colocar ao lado deles numa guerra. Né? Eu não gosto de participar de guerra nenhuma. Né? Eu acho que assim, o mais correto é eu purificar a minha ética e eu me tornar um ser humano digno deste nome, me tornar mais humano, como a iniciativa que nos trouxe aqui para Gramado, para o sul do Brasil, né, do jornal Bem-Estar, né, e a campanha Sejamos Mais Humanos, convida. É necessário a gente se tornar um ser humano digno desse nome, né, seguindo princípios, seguindo regras, né, que nos auxiliem a avançar, e não acreditando que eu posso fazer o que eu quiser, né, que o amor, na verdade, é uma grande orgia. O amor, por exemplo, né, um outro tópico absurdo da nova era, é acreditar que o amor possa independer do quesito de fidelidade. Né? Os falsos gurus ensinam isso. Seja livre, faça o que você quiser. Mas, na verdade, o amor tem um vínculo, né, uma sacralidade. Né? E assim tem o amor a Deus, né, que é o criador de todas estas camadas de realidade que existem no cosmos. E que é aquele que pode nos dar o refúgio contra qualquer tipo de ilusão. É isso que está escrito na literatura védica, né, que descreve Vimanas, motores, naves, planetas, raças, híbridos e tudo mais, desde há mais de 5.000 anos, porque, como eu disse no começo, antes de serem manuscritos, eles eram mantras pronunciados pelos gurus. Né? O que acontece, porém, é que nas 4 diferentes eras, há relações diferentes. Né? São quase como 4 diferentes fases dentro de um jogo de PlayStation. Né? Então você tem a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Cobre e a Era de Ferro, na qual os semideuses não se comunicam mais com os seres humanos. Né? E nós caímos vítima, né, de ilusões, hologramas e políticas espetaculares e teatrais. Né? Com isso eu não quero ser contra ninguém, nem no futuro e nem no passado. Né? Eu sou simplesmente só conversando com aqueles que estão prontos para entender que existe algo além deste universo e que a ufologia é algo bastante curioso, bastante interessante, mas que aponta para a fonte de todas as tecnologias e todas as ciências, né? A inteligência suprema. Bom,
Com essas sábias palavras, a gente encerra o programa de hoje. Fica só um grande agradecimento ao Cláudio e um convite de, cara, sempre que tu puder, né? É interessantíssimo, sou suspeito para falar, qualquer um que adora aprender vai adorar te ouvir, né? Eu só queria falar mais uma coisa, eu também quero fazer um convite a você e a todos os demais. A gente tem um canal no YouTube e um grupo no Facebook chamado Ciência Milenária Indiana, e nós explicamos ufologia e outros aspectos da realidade, a história do planeta segundo a origem do planeta, a verdadeira origem da cultura, que é na antiga Índia, nesse canal. Então chama-se Ciência Milenária Indiana, lá existem vídeos que vocês podem acessar e assistir. Né? A gente vai também, mais cedo ou mais tarde, disponibilizar a palestra sobre ufologia segundo os Vedas que vai acontecer aqui em Gramado amanhã. Né? Não sei se o seu amanhã vai ser igual ao meu, porque você pode estar assistindo esse vídeo em um outro momento dentro do tempo. Né? Mas é possível acessar esse conhecimento chegando até o nosso canal ou me escrevendo, falando diretamente comigo. Meu nome é Cláudio Nigro, eu estou à disposição de todos vocês. Meu e-mail é cnigros@hotmail.com. Né? Existe também um outro chamado vedicnow@gmail.com. Vocês podem escrever por esses dois e-mails, eu vou pedir para você colocar. Comigo. Vai aparecer aqui, magicamente, né, em algum momento. Né? E vocês vão poder fazer suas perguntas e conversar sobre ufologia e sobre outros assuntos. Maravilhoso, maravilhoso. Então, quando ele falou em relação ao tempo, só para vocês se situarem, hoje é terça-feira, dia 23. Então, quando ele diz amanhã, é quarta-feira, dia 24, que vai ter a palestra, né, essa que te refere. Sim. E vai ter uma hoje também, no caso. Sim. Né, não vai dar tempo até eu editar esse vídeo, realmente colocar no ar não vai ser possível. As pessoas. Então não serve como propaganda das palestras, no caso, infelizmente. Mas, de qualquer forma, a gente deu para perceber que tem um tanto de conhecimento aqui, para quem gosta de literatura védica. É o cara certo, pelo que eu estou percebendo aqui. Então, Cláudio, só tenho que te agradecer. Eu que agradeço você pelo convite, pela sua hospitalidade. Esse lugar é muito bonito. Muito obrigado. Além dessas imagens aqui que aparecem aqui atrás, existe um lindo jardim com uma cachoeira. Eu quero agradecer também a Esther e a sua nora. Me perdoa, meu anjo, teu nome é? Patrícia. Patrícia, você sabia, dar um branquinho e tal. A Esther é extremamente ativista, tem ajudado muito em toda a questão ufológica aqui no desenvolvimento da compreensão, da divulgação, do debate sobre esse assunto, né? Então a minha esposa Mariana e a Esther são as grandes realizadoras disso tudo que está acontecendo, das palestras todas, então devo muito a elas. Eu acabei de escrever um livro que é uma pequena ficção científica também ali, né? E ali eu coloco um agradecimento especial à Esther também, por causa que, Esther, eu acho que se tu não tivesse te encontrado com a Mariana e não tivesse começado esse movimento todo, não teríamos chegado aonde chegou, né? O Odone vindo, agora vai vir o Geva. Então, cara, maravilhoso, maravilhoso. Espero que a gente continue nessa parceria, desenvolvendo, e que tu continue, Esther, trazendo pessoas maravilhosas como o Cláudio, que no meu caso, no nosso programa, que a gente quer sempre ter um assunto interessante, né, para as pessoas, isso é um prato cheio. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Obrigado, Esther. Obrigado a vocês. E até a próxima. Igual.